Ai, ai. Cafezinho, tá bom? Tá, mas não vou tomar mais não, senão não vou dormir. Boa tarde, povo querido, povo abençoado. Estamos aqui tomando um cafezinho e resolvemos fazer uma live relâmpago. Enquanto vocês vão compartilhando aí, vão entrando nessa live aí, nós vamos aqui ouvindo um pouquinho desse louvor e acabar de tomar o nosso cafezinho aqui. Vai compartilhando aí, vai chamando os amigos, vizinhos. Vê se você está ouvindo. Vocês estão ouvindo a gente bem? Vê se vocês estão nos ouvindo. Você ligou? Liguei. Hoje a live vai ser na mesa, gente. Na mesa. Tá ouvindo aí, Aline? Vê se você tá ouvindo. Tó, veja no meu, por favor. Já entrou ali a Dônia, Story. Boa tarde. Fica longe, não dá pra gente nem... Ah, tá funcionando. Estamos testando aqui, gente. Estamos testando. Não te ouvi. É lindo esse louvor, Nossa, né? demais. Eu amo esse louvor. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Lindo. E naquela parte que fala, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Por isso que tem tanta gente com ansiedade, que não tá calando as vozes externas. É isso mesmo. Tá calando a de Deus. E você sabe que ela fez esse louvor numa fase que ela tava com depressão, né? Foi por causa do bebê dela, será? Depois. Ela teve depressão. Eu tava ouvindo o testemunho. E assim, bem impactante mesmo. Exatamente. Aí começa a ouvir várias vozes, né? É, exatamente. A voz da adversidade, a voz do trauma, a voz do medo. Sim. Gente, vamos começar, vamos fazer uma oração, né, Pri? Pra gente começar. Sim. E aí logo a gente já vai estar começando. A Priscila está comigo aqui hoje, a Priscila Domingos. Um prazer estar te recebendo aqui, Pri. Falei, vamos fazer uma live? E ela, rapidamente topou, gente. Vamos estar orando então? Pai querido, nós te louvamos por estarmos aqui nessa tarde, para participar dessa live, para estar trazendo conteúdo, Senhor, para que as pessoas possam estar tendo conhecimento. Amém. Que o Senhor possa nos usar nessa tarde, que o Senhor possa abençoar cada um que vai estar participando ao vivo ou depois, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Priscila, se apresente para o povo aí, que ainda não te conhece. Fala quem que é a Priscila e eu vou deixar ela se apresentar, gente. Bom, eu sou a Priscila Domingos, eu sou psicanalista cristã, sou professora também, professora da ciência da religião, dou cursos, né, cursos voltados aí para a área da terapia, ou seja, eu formo pessoas como terapeutas. Para quem não sabe, quem vai assistir essa live aí, a profissão de terapeuta ela é não regulamentada no Brasil. Isso quer dizer que eu não preciso fazer uma faculdade para eu ser um terapeuta. Basta eu, né, fazer um curso aí numa boa instituição, com uma pessoa aí que é formada na área. E nós estamos aí com o Instituto Priscila Domingos, e lá nós oferecemos vários cursos, e também o curso aí cursos preparatórios, né, cursos aí que podem, como é que posso dizer, especialidades no caso, né, especializações, perdão. E também tem o curso que é o mais vendido aí, o queridinho aí, que é o curso TCA, né, que é para formar terapeuta cristão assertivo. Então é para tornar as pessoas aí, para ajudar as pessoas a ajudarem outras pessoas, vamos dizer assim. Né? Sou escritora também, sou mãe, sou esposa e acima de tudo sou serva de Deus, né? Glória a Deus por isso, né? Mas sou escritora, a pastora até trouxe aqui um livro meu que eu já nem lembrava mais. Aqui é Como é Ser Autista, né? Eu tenho 2 filhos autistas e eu tenho, já estou no 7º livro, no 8º livro, né? Nós vamos lançar agora mês que vem, que é o livro sobre narcisismo, que fala narcisismo e a visão espiritual. Já está na Amazon, já está na Wiclap, né? Mas a versão física dele nós estamos lançando aí mês que vem. É basicamente isso. Tem mais alguma coisa para falar? Gente, ela tem tanto conteúdo que é até difícil de falar todos, mas tudo aí que ela falou é verdade. E eu quero dizer que eu fui privilegiada, né, logo no início de fazer o curso da Priscila. E um curso rico, eu fiz já alguns cursos,
Mas eu estava até dizendo para ela hoje que o curso dela não deixa a desejar. É um curso maravilhoso, com muito conhecimento, e ela me deu a oportunidade, pastora, vamos fazer o curso, vamos fazer. Daqui a um pouco, você já atende, já dá aconselhamento, então vamos fazer o curso para você começar a me ajudando e atendendo. E eu resolvi aceitar, né? Foi um desafio, mas foi muito bom, onde eu quero também já no público te agradecer, Priscila, porque eu já estava fazendo, né, um curso e ela me empurrou para mim realmente ir em frente fazer o curso dela, e através do curso dela eu entrei no projeto, que ela tem um projeto também, depois você fala um pouquinho, né? E comecei a ajudar ela em atendimentos, atende um, atende outro. E hoje, para a glória de Deus, né, nós já ajudamos várias pessoas através desse projeto. E assim, gente, os livros dela é muito bom. O instituto dela tem esse ensino riquíssimo. Você que queira ser um terapeuta, ou então queira se conhecer, né, estudar para ter conhecimentos, muito bom. Você que é pastor, dirigente do seu de oração, líder, é bom ter esses conhecimentos para saber lidar com as pessoas. Às vezes, quando nós não temos esse conhecimento, a primeira coisa que a gente faz já é julgar logo de início. Ai, essa pessoa é assim, exemplos, é mimada, porque tem tudo, né? Frustrada, mas nós não sabemos a criança que ela foi. Tem uma frase que eu gosto, né? Não me julgue o adulto que eu sou sem conhecer a criança que eu fui. Então, assim, hoje nós aprendemos a não julgar. Então, isso foi muito bom. Quer água, Pri? Pode pedir água lá para a Ine. Nós estamos aqui ao vivo e a cores, gente. Nada programado. Então, vai ter água aqui, vai ter cafezinho. O importante é a gente trazer os conhecimentos. Então, hoje nós aprendemos a lidar melhor com as pessoas. Eu, como sendo pastora, né, e líder também, esse curso me ajudou muito. Além de eu estar atendendo, além de eu me conhecer, aprender um pouquinho, eu também aprendi a lidar com acolher as pessoas melhor. Faltava isso, né? Então foi um conhecimento muito bom. Né, Pri? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E hoje, tá uma polêmica aí, gente, que nós estamos vendo na televisão, nas redes sociais, falando sobre adultização. Pri, o que você acha sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, é um assunto Vira um pouquinho ali, polêmico, porque eu costumo dizer que, assim, cada pessoa tem a sua verdade, né? Isso é até uma base da PNL, né? Mas existe apenas uma verdade real, mas cada pessoa tem a sua verdade. Então, eu tenho a minha verdade de acordo com aquilo que eu cresci, com aquilo que eu conheci, que eu convivo, e você, né, da mesma maneira. Só que existe uma verdade real. Então, pode ser que para mim, por exemplo, né, assaltar um banco não tem nada demais, mas assaltar um banco tem alguma coisa demais, sim, é errado, né? E assim por diante. Então, muitas pessoas olham e acham que adultizar, né, uma criança só tem a ver com questões sexuais, e não tem. Então, é aquilo que ela tem conhecimento de causa, aquilo que ela entende como verdade, então ela acha que aquilo é o correto. E não é só isso. Existe também, né, questões como, por exemplo, eu coloco uma criança para cuidar de outras crianças, eu estou fazendo essa criança se tornar um adulto antes da hora. Então, não é apenas uma questão sexual. Mas eu preciso trabalhar fora, então eu preciso do meu filho, né? Que o meu filho cuide dos meus outros filhos. É uma necessidade, não quer dizer que é uma questão correta. É isso que a gente tem que entender, né? Eu moro na periferia, que hoje em dia não pode falar outros nomes, né? Eu moro na comunidade, na periferia e tal, lá eu tenho essa necessidade, porque eu não tenho quem cuide, não tenho babá, então eu preciso trabalhar fora e tal. É a realidade de muitas pessoas hoje em dia, infelizmente. Porém, não quer dizer que é algo bom e adequado para a família. É isso que a gente tem que entender.
É uma realidade, existe isso, existe a opinião, não tem nada demais, mas existe também a realidade de que isso não é bom, isso não faz bem para a mente de uma criança. Ser colocado como responsabilidade, né? Sim. Não tem como achar que isso é bom. É uma necessidade, mas não quer dizer que é bom. Sim. Né? Não, e assim, é como você diz, abrange muitas coisas, né? Hoje está se falando de uma criança ficar colocando fotos sensuais, vestindo como um adulto, danças eróticas, mas não é somente isso. A Priscila frisou algo aqui muito importante, porque eu vou dar um exemplo até mesmo de mim, que eu passei por um exemplo meu que eu tive que fazer isso, como a Priscila falou, que às vezes é uma necessidade. A minha filha mais velha ajudava a olhar os mais novos quando eu ia trabalhar. E querendo ou não, eu vi, né, hoje eu entendo que eu, como se fala, antecipei a fase dela de adolescente, de juventude, adulta. Ela se tornou uma adulta antes da hora. Então, assim, aquela fase da infância que ela podia ter aproveitado melhor, ter brincado mais, né, ter feito arte, e coisas que a criança gosta de fazer, ela perdeu um pouco essa fase. Então, assim, hoje, se eu pudesse voltar ao tempo, eu iria fazer totalmente diferente. Só que, naquele momento, é o que a gente tinha que fazer. Não tinha outro recurso. Não tinha outra pessoa para me ajudar. Lógico que os irmãos todos iam para a creche, mas até o momento de ir para a creche, eu contava com ela. E depois também, porque eu saía de madrugada de casa para trabalhar e chegava de noite. Daí não tem como. Mas mesmo assim, isso é prejudicial. Por quê? Porque ela acabou sendo uma adulta antes do tempo. Você tem algum exemplo assim, Pri? Não é uma crítica aos pais que fazem isso, porque a gente sabe que não tem uma opção, né? É igual a gente já falou, é a realidade, ainda mais nos dias de hoje, como está, né, a questão financeira do nosso país. Então a gente entende, não é uma crítica, vou ressaltar isso, né? É uma análise de algo que realmente não faz bem. Por exemplo, comer chocolate demais faz bem? Não faz? Não. Mas se eu falar, olha, comer chocolate demais faz mal, eu estou criticando a pessoa que come chocolate? Não, só estou orientando ela. Sim. A mesma coisa. Então, mas eu não tenho opção. A gente entende isso, não tem opção. Agora, aquilo que se tem opção, então vamos tomar cuidado para não atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Né? Aquilo que eu posso, igual a pastora acabou de citar, né, falou né, de roupas sensuais, né? Tá dançando funk, tá dançando isso, aquilo, tal. Volta de novo naquela questão que a gente falou no começo. Existe a verdade, a realidade. Então, isso numa periferia não tem nada demais. Né? Não tem nada demais, mas tem algo demais. A opinião, não quer dizer que a opinião dele por não ter nada demais não tenha. A realidade dele é essa, mas não quer dizer que esteja fazendo bem para essa criança. É opcional, né? Eu comprar uma roupa sensual para uma criança? É opcional. Agora, sim, é opcional eu, às vezes, ter que trabalhar fora, né? Porque a gente está passando dificuldade de deixar o meu filho mais velho cuidando dos mais novos. Aí não é opcional. Então, aquilo que é opcional, a gente tem que tomar cuidado. Sim, né? Sim. E assim, é algo que uma coisa vai puxando a outra. Que nem a mãe, ela tem o poder de ir lá na loja e comprar roupas infantis. Não é a criança que vai comprar. Quem vai comprar? É os pais. Ou então vai ganhar dos tios, avós. Então, por que não vestir a criança como uma criança, como era antigamente, né? As menininhas faziam chuquinha, colocava aqueles vestidinhos rodadinho, né? Meia calça. E como que mudou muito, né? Tem até aqui um comentário da Denise. Oi, Denise, boa tarde, Deus abençoe. Ali também tem a Rosimeire. Tem mais uma pessoa ali que eu não estou conseguindo enxergar, gente. Aí chega na idade, a gente vai enxergando menos. Mas a Denise disse assim, ó, tem mães que ficam em casa e colocam seus filhos pequenos na creche. Acredito que isso acelere também o crescimento. É opcional, né? É diferente, essa mãe tá em casa, né? Uhum, tem essa sim, diferença. Sim. Olha, você me perguntou assim, tem algum exemplo, né? Eu acabei falando outra coisa e não respondi, né? Eu tenho um exemplo para dar. De algo, eu tive uma paciente há alguns anos, né? E não estou expondo ninguém, porque eu não vou colocar o nome da paciente nem nada, é só uma situação, tá?
E essa paciente, ela falava que quando ela era mais nova, a mãe falava muito para ela assim, cuidado com esses shorts, né? Cuidado com esses shorts. O tempo todo ela era um pouquinho mais cheinha, né, de corpo. Então a mãe pegava no pé dela quanto a isso. Passou alguns anos, ela sofreu um abuso. Aí ela começou a se culpar e se perguntar, será que não era por causa dos shorts que eu usava? Só que quem comprava os shorts? A mãe. A mãe. A responsabilidade é da mãe. Então a mãe colocava nela uma responsabilidade, cuidado com esses shorts, mas a menina não ia na loja e comprava o short e vestia, a mãe até vestia a criança. Então a responsabilidade não era dela, ela era apenas uma criança. A criança ela não tem ciência disso, ela não tem malícia, não tem maldade. Aí quando aconteceu esse abuso que não tinha nada a ver com a questão do short, né? Porque o abusador você pode estar é burca que chama, né? Sim. De burca. Se ele quiser abusar, ele vai abusar. Isso daí não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ela acabou, né, associando, porque crianças aprendem por associação, também tem essa, né? Ela acabou aí associando que a minha mãe falava para eu tomar cuidado, tal, com short. Ela achou que a culpa era dela por conta das roupas que ela usava. Então, aí nós temos duas questões, né? Dar uma responsabilidade para quem não deve ter a responsabilidade, né? De uma questão de erotização, vamos dizer assim, né, que é um absurdo uma pessoa olhar para uma criança com short curto, né, e pensar alguma coisa, né, e também acabar, de certa forma, sem querer, né, colocando também a responsabilidade dela sobre o abuso, sobre atrair o abusador e sobre ser abusado. Então, é lógico que essa mãe não tinha intenção nenhuma, né, a mãe também, também foi uma vítima nessa história, mas sem querer a mãe acabou orientando ela de uma forma errônea, né? Todos nós fazemos isso o tempo todo, somos mães, somos pessoas, somos falhos, né? Sim. Mas temos que entender, a responsabilidade não é da criança, em nada, né? Inclusive nas roupas. Sim. E assim, infelizmente, a mãe acaba fazendo algo que pode ser que já era feito com ela também, né? Repetindo a educação da mãe, né? Da família, e acha que também pode fazer com a criança. Mas se a gente for parar e pensar, nós sabemos o que é bom para os nossos filhos, o que não é. Nós sabemos que nem tem criança que tem idade, vamos supor, 3, 4 anos. A mãe já pinta a unha da criança, já passa a maquiagem na criança. Então a criança vai crescendo achando que tudo isso é normal. Né? E assim, lógico que a gente tem que ensinar que a menininha tem que ser vaidosa, ser menininha, o menino também, mas nós temos que ter como se diz? O temperamento, né? Nem muito, nem pouco, tem que ser adequado. O controle, né? Isso, é o controle. O controle, porque senão tudo que é demais, eu tinha um pastor que ele usava essa frase, tudo que é demais não presta, que não presta, que sobra, tem que jogar fora. Reter o que é bom só, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Reter o que é bom. Sim, sim. Então, assim, coisas que, querendo ou não, melhorou aí. Nós temos uma assistente aqui, viu, gente? Vamos contratar ela para nos ajudar. Querendo ou não, o controle está nas nossas mãos. Os filhos, enquanto são pequenos, porque infelizmente hoje em dia, uma coisa vai puxando a outra, né? Os pais estão deixando os filhos, às vezes, até dominar os pais, né? Também. Mas os pais podem dizer, não, essa roupa não é para você, essa roupa é para quando tiver adulto. Nem é para nós, né, na verdade. Porque, na verdade, tem roupas que a gente pode ensinar para os nossos filhos que não é adequada. Não é adequada nem para a idade dele e nem para a adolescência, juventude. Também não é adequada, porque às vezes, não julgando, a gente vê umas meninas com umas roupas que até a gente fica com vergonha às vezes. E querendo ou não, o que acontece? Os aproveitadores, né? Que nem uso de celular para criança. Nossa. Tá adultizando uma criança. Tá. Não foi feito para criança o celular. Na verdade, ninguém devia usar essa porcaria por muito tempo, né? Sim. Mas a criança, principalmente. Isso daí faz um mal para o cérebro da criança, que produz em excesso dopamina. Né? E a dopamina, Deus fez tudo na medida certinha. Dopamina aí é um dos neurotransmissores do prazer, do bem-estar. Até para ter prazer, a gente tem que ter controle na vida. Sim. Então, quando eu uso demais o celular, aquilo vai desequilibrando
né, vai produzindo em excesso a dopamina. Aí, quando eu saio do celular, ela cai drasticamente. Aí eu fico nervosa, irritada, né, brava com tudo. E isso vai aí trazendo um monte, igual você acabou de falar, uma coisa puxando a outra, né? Aí a criança já fica explosiva, irritada, fora que o conteúdo que se assiste. Tem muita criança viciada em pornografia. Sim. Tem muita criança viciada em pornografia, porque entra lá, aí oferece lá, aparece lá nas janelinhas oferecendo, ela clica por curiosidade, e uma imagem de pornografia, ela demora anos para sair da mente de um ser humano. Imagine uma criança que tem uma capacidade tremenda de aprendizado. Né? Então, é uma irresponsabilidade tremenda dar um celular para uma criança. Sim. Tem pais que estão dando celular para criança de 1 ano, gente. Sabe? Bebê. Bebezinho, para ver o neném se acalmando. Filho, então assiste aqui. Começa nos desenhos. Exatamente. Começa nos desenhos, até mesmo desenhos educativos. Começa nos desenhos, aí vai gerando a dopamina, tirou, o bebê já chora porque quer de novo. É um efeito tipo de droga mesmo, não é mesmo? É um efeito de droga. É um efeito de droga porque acaba viciando. Quanto mais ela tem aquele efeito, mais ela vai querer o efeito. Sim. A dopamina, ela é comparada ao crack, para você ter uma noção. A dopamina em excesso. O uso do celular é comparado ao crack. Né? Tem um vídeo na internet, que eu nem me lembro quem que foi, mas que eu vi anos atrás, e ele fala, né? Na época foi muito criticado, porque, por causa disso, falta de entendimento, né? Mas ele fala, você daria, né, crack para o seu filho? É a mesma coisa, ela tem um efeito de crack. Tá? E não é só o celular que produz essa dopamina em excesso, tá? A má alimentação também, tudo aquilo tem açúcar demais, gordura demais também, tá? O computador em excesso, telas em excesso, né? Essa luz azul, ela produz essa dopamina em excesso. Tá? Então, essa criança de 1 ano, né, que a gente estava falando, e outra coisa, existem desenhos animados produzidos para elevar a dopamina para poder viciar a criança. Olha só. Tá? Então, é uma má intenção meio, né, de uma forma subliminar, porque assim, a pessoa que está vendendo esse produto, ela não vende pensando, olha, vou destruir com a sanidade mental dessa criança, não, mas ela vende, vou viciar para poder vender o meu produto, é uma estratégia. Então, é uma coisa maléfica, entre aspas, de uma forma inocente, vamos dizer assim, né? Um marketing, né, inocente, né? Porque vai até certo ponto também, né? Mas ela vende esse produto, as músicas em excesso, aquele tipo de música que é tocada ali, aquelas canções, ela vicia, ela produz essa dopamina em excesso, as cores, a quantidade de cores, né, que tem nesse desenho, até as falas repetitivas, isso vicia a criança. Então depois a criança ela vai fazer o quê? Ela vai querer o produto daquele desenho, vai querer camisetas, vai querer, como chama? Bichinhos de pelúcia, vai querer adesivos, vai querer tudo daquele... Sapato que tem a marca. Nossa, até roupa, isso, roupa em geral, presilhinha de cabelo, tudo pra quê? E essa pessoa que vendeu, que fez uma estratégia de marketing, deu certo para ela, mas para a criança está sendo nocivo. Ela não pode não ter feito de uma forma nem intencional, mas para a criança é nocivo. Então, você pensa, se eu dou para uma criança esse excesso, essa bomba de dopamina, se eu der crack, vai dar no mesmo, porque ela vai se viciar. Então, tira o crack de um usuário de crack. Ele não fica completamente revoltado, bravo, nervoso, né? Abstinência. Em abstinência. Então, ele passa mal, tem problemas de saúde, porque não é só uma questão de vício, de comportamento, mas é orgânico. É isso que a gente tem que entender. Mexe com a química do nosso corpo. Então, pode levar a pessoa a ter depressão, pode levar a pessoa a ter ansiedade. E, às vezes, os consultórios da gente acabam lotando de tantas pessoas que estão assim, né? Sim. E, às vezes, é a alimentação dela. Às vezes, ela nem tem trauma, nem nada. Às vezes, é a má alimentação. Às vezes, é o que ela consome. Porque você é o que você consome. Exatamente. Nós aprendemos por espelhamento. Nós refletimos aquilo que a gente consome. Tá? Então, se você consome ou se você lidar com alguém tóxico ou com alguma coisa tóxica, você vai acabar absorvendo aquilo para você. Então, isso também é tornar essa criança adulta, porque ela não está preparada para isso. Ela não está preparada para essa bomba toda, administrar isso. Ela não sabe administrar. Às vezes eu fico em choque quando alguém me procura e fala, olha, Priscila, você atende criança? Eu tô com uma criança aqui com ansiedade. Qual a idade da criança? Tem 5, tem 6 anos. Meu Deus, gente, como é que já tem ansiedade, transtorno de ansiedade uma criança dessa? Como é que se... Não, é o que ela está consumindo que está atrapalhando ela. Até porque criança não tem problema, tá? Criança não tem problema. Eu costumo sempre falar isso. Quem tem problema é adulto. Criança não tem problema. Então, você meu filho tá me dando dor de cabeça, tá assim, assim, assado. São os adultos que estão causando isso nele, não é ele, não.
tá? Ele nasceu perfeitinho ali. Eu não tô falando de transtorno mental, tá? De problema mental, não é isso. Tô falando de comportamento. É outra coisa também, viu, pastor? Sim. Que essa exposição de criança também na mídia, de colocar lá a criança, que você vê lá, a filha trata mal o pai, filha bate no pai, filho cospe no pai, e o pai lá, a vítima lá, né? Passando lá, filmando, minha filha me respondeu mal. É uma coisa ridícula. Ali parece que o pai é a criança e a criança é o adulto. Isso não existe. Deveria existir leis, sabe, para poder proibir esse tipo de coisa, esse tipo de exposição. Porque não, a culpa é sua se seu filho está te desrespeitando, não é dele. Então, aí vem uma outra coisa também. Como eu estava dizendo, em relação às crianças ficar na internet, ficar se expondo, aí a mãe vai lá, a criança está dançando lá, acha bonitinho, filma, posta, né? Tá com aquela roupinha, né? Tipo de mocinha, vai lá, posta. Aí tem aqueles uns, né, que tá de olho, né, Meu na Deus. internet, nas redes sociais, começa a ver esse tipo de coisa, começa a se aproximar e aonde acaba até usando essas crianças, usando foto, a inteligência artificial acaba usando foto, né? A gente viu aí muitas coisas passando na televisão, que a gente nem precisa falar, que muitas pessoas já sabem, e assim, como que é triste, por quê? Como nós estávamos dizendo, uma coisa puxa a outra. Aí a criança vai para uma festa, começa a participar de festa que esses adultos levam. Nessa festa que tem? Tem bebida, tem droga, tem cigarro. Ela está no meio dessas pessoas. Qual que vai ser o caminho dela, querendo ou não? Ela começar a usar essas mesmas coisas, ainda criança. Exatamente. Tem um exemplo para falar sobre isso daí até. Uma coisa muito... Eu cito isso em uma das histórias dos meus... Em um livro meu, não lembro qual agora. Mas que fala sobre isso. Eu tive um paciente alguns anos atrás, bastantes anos atrás já, que ele... o pai dele usava droga. Aí ele começou a usar droga também. Aí o pai dele batia nele porque queria que ele parasse de usar droga. Aí, como o pai dele percebeu que não ia dar certo, né? Aí o pai dele convidou ele para poder começar a usar droga com ele. Você pode usar, desde que seja em casa, comigo. Olha aí. Daí ele falava, eu só me sinto recebido pelo meu pai, eu só me sinto filho dele, né? Se a gente usar droga junto. Isso é ridículo, é o que eu falei, mais uma vez. É o pai sendo a criança. Né? É que a gente estava conversando antes da live aqui. Em contrapartida, né? Ao mesmo tempo que a gente está, né, adultizando crianças, a gente está também infantilizando adultos. Eu ia entrar nesse assunto agora. É isso, já que você entrou, manda ver, Priscila. É terrível isso. A criança, né, é aquele negócio que a gente sempre fala que é a criança interna do adulto, né? Ele não se cura das frustrações dele, ele não se cura dos traumas dele, ele acaba levando isso para a vida adulta. E na vida adulta ele quer ser a criança que ele não foi quando ele era criança. E, inclusive, muitos dessas crianças que as pessoas estão tratando como adultas vão ser esses adultos no futuro. Porque elas não puderam ser crianças hoje. Então, no futuro, elas vão agir como crianças. Aí, quem vai ser a responsabilidade da casa vai ser a outra criança. Aí vira um ciclo e vai virando sempre a mesma coisa. Tá? Como a gente está numa live até aqui meio cristã, vamos dizer assim, claro que esse assunto é uma coisa, né? Para todos, pra né? todos, A gente sabe que tem um dedinho de Satanás aí, né? Um dedinho não, a mão inteira, né? E ele adora ciclos, Satanás adora ciclos, tá? Quando ele vê que uma coisa tá dando certo, ele vai repetindo e repetindo e repetindo. Então, se deu certo ali, mexer, fazer que aquela criança não seja uma criança que rouba, que a infância dela seja roubada, aí na vida adulta, ela vai querer ser aquela criança, então ela vai ser super irresponsável. Obviamente, ela vai criar o filho dela da mesma maneira. E o filho vai repetir, e o neto vai repetir, e o bisneto, e assim por diante. Então, a gente tem que quebrar os ciclos. Nós temos que quebrar ciclos. Priscila, na minha infância, eu não pude ser criança, eu era obrigada a trabalhar, tá, mas hoje você é um adulto. Entenda isso. Acabou. Papai, mamãe falhou, perdoa, acabou. É uma vida nova. Aproveita a sua vida, né? Seja curado, né? Restaura tudo. Porque seus filhos não têm culpa disso. Ainda existe isso, né? Quantas vezes eu já ouvi pai falar assim, eu apanhei assim, então meu filho vai apanhar também. Se foi ruim pra você, por que você vai bater nele também? Não tem, né? Tem coisa que não tem lógica. Começa a repetir todo o ciclo novamente, né? A gente tem que entender que criança, ela é emocional e
instintiva, tá? Todos nós somos emocionais, instintivos e racionais. Criança não, ela só é emocional e instintiva, ela é pouco racional. Então, quando eu faço essa criança se tornar um adulto antes da hora, é como se eu estivesse obrigando ela a ser racional, e ela não tem razão. Ela não tem essa razão pronta ainda. E ao contrário, tem muito adulto que está sendo só instinto e emoção. Não está tendo razão. Você é um ser racional. Essa é a nossa diferença para os animais. Deus nos fez com razão, Deus nos fez racionais. Então a gente não tem desculpa. O adulto não tem desculpa para agir de maneira infantil. Então a criança, você fala qualquer coisa, ela pode chorar, só que em seguida ela perdoa. O adulto que ele acha que ele é infantil, qualquer coisa que você fala, ele se ofende, ele fica com raivinha, mas ele não perdoa com facilidade. Então percebe aí o contraponto? Ele imita uma criança, mas ele não é uma criança. Se ele fosse uma criança, ele dava o reino do céu do jeito que ele é. Né? Como mas a Bíblia diz, né? Exatamente. Jesus ensinou, né? Exatamente. Então, não tem essa, existe uma criança em mim. Não, abandona essa criança aí, porque ela vai te arrastar pro fundo do poço. Já foi, agora você é um adulto responsável, né? Inclusive com outras crianças, né? Sim, sim. E assim, como a gente está falando, né, da adultização, e nós demos alguns exemplos aqui. E é em todos os sentidos. Até mesmo no meio evangélico, tem adultização. Tem, infelizmente. Infelizmente. Por quê? O pai quer que a criança comece a cantar, sair viajando por aí, ganhando o dinheiro, né? Porque, querendo ou não, vai ter um ganho. E o pai acaba até mesmo se aproveitando. Porque, assim, na verdade, esse assunto da adultização, os adultos, eles estão ganhando com essas crianças. Infelizmente. Né? Que é uma coisa pior ainda, como se fosse, vamos falar aqui, antes tinha tráfico de mulheres, né? As mulheres tinham que vender o corpo e alguém ganhava com isso. Nossa, que pesado isso, né? Se a gente colocar, né? Só muda a atitude, né? Mas Sim. o ato é tão triste quanto. Sim. Meu Deus. E assim, a gente só ouviu falar um pouquinho agora, mas se for mexer, tem muita coisa por aí. Tem. A gente tem uma situação recente, né? Lembra, né? Eu não vou citar nomes aqui para não ficar feio para nós, né? Não correr nenhum risco aí de processo nem nada. Sim. Mas a gente tem uma situação recente aí de um menino de 14 anos, né? Chamado de pastor já, que já é errado, né? Mas, enfim, chamado de pastor, que andou falando algumas coisas aí. Eu não vou julgar porque eu não estava no culto. Eu não posso julgar só pelos cortes que eu vi na internet. Mas, enfim, aí virou motivo de chacota. Mas o que era para esse menino estar fazendo? Não era para esse menino estar no púlpito assim, já com essa exposição toda? Né? E a gente sabe que tem um pano de fundo aí, tem pessoas envolvidas aí, né, de maior, ganhando com toda a situação. Agora, olha só o menino, a exposição que essa criança, ele é uma criança, 14 anos, é uma criança, tá? É uma criança. Olha a exposição que ele teve, quanto repercutiu isso, até lá fora repercutiu. Isso é o que eu falei também, né? Que as coisas têm dedinho de Satanás, a gente tem que prestar atenção. Aí ridicularizou não só ele, mas ridicularizou o povo de Deus em si, né? Sim. Ridicularizou falar em línguas, que é uma coisa tão linda que o Senhor nos deixou. Aí, e isso acabou acarretando o que acarretou. Agora, nem sei como é que tá a situação dele. Como é que vai estar? Imagina agora, o menino realmente é uma pessoa usada. O que eu falei novamente, não vou julgar. Com que cara se sobe no púlpito e se prega novamente, né? Novamente. Já fica taxado. Próximo vídeo. Só que aí também tem um agravante. Porque essa criança, né, ela estava ali, lógico que Deus usa criança, Deus usa adolescente, Deus usa jovem, adulto, idoso, para Deus não tem essa diferença, ele usa quem ele quer na hora que ele quer. Mas tudo que é demais, o que a gente falou, tudo que é demais não é bom. Depois que essa criança, vamos dizer uma criança, 14 anos, passou por tudo isso, essas críticas, gente, olha o risco que esses pais estavam correndo dessa criança entrar numa crise de ansiedade, numa depressão, né? Porque, querendo ou não, essa criança, ela tem que ser muito forte, muito resistente, resiliente, né? Para ver todas essas críticas, para ver todas essas, até bullying, comentários chatos, né? Como que mais que a gente pode dizer? Vendo tudo isso e ser resiliente ali,
e manter firme e continuar. Mas será que isso não causou nenhum prejuízo para essa criança? Eu duvido que não. Porque pensa, se fosse com nós, né? Que as pessoas acham que terapeuta não tem, né? A gente não pode ter nenhum tipo de crise de ansiedade, não pode entrar em depressão, não tem nada a ver. A gente é ser humano normal, tá? O que acontece é que a gente tem ferramentas e entendimento do assunto. Não quer dizer que a gente não fique chateado, magoado, coisa do tipo. Mas pensa, eu, uma mulher de 43 anos, a pastora, se fosse com a gente, podia dar uma baqueada. Sim. Somos seres humanos. Agora, imagine uma criança. Tá? Ele ainda não tem um preparo emocional para isso. Ele não tem essa ferramenta suficiente para administrar isso. Pode ser que ele esteja tranquilo, tudo bem, ótimo. Mas no contexto geral, alguém da idade dele não tem esse preparo. Tá? Então, estamos falando de meninos, de crianças, adolescentes de 14 anos, e não especificamente dele. Tá? Geralmente não se tem, não se sabe administrar, tanto que o bullying, muitas vezes, que sofre na escola, leva para a vida inteira. Né? Quantos pacientes a gente não tem que sofrer o bullying, né, na adolescência? Então. E assim, é algo muito preocupante, porque agora pode ser que ele ainda não entendeu que foi só uma brincadeira, não tô nem aí, né, não ligo. Mas futuramente, isso pode travar ele. É verdade. Futuramente, realmente ele pode ser um pastor, pode ser um grande pregador e ser travado por causa de tudo isso que aconteceu. Percebe que essa adultização, né? Ela vem. Gente, o cachorro tá latindo, não liga não. Ela vem sempre acompanhada da exposição, sim, né? Sim. De diversas maneiras, não só numa questão da mídia, né? Mas uma questão até de problemas, de medos, de dificuldades. Então, eu tiro a criança do conforto dela e jogo ela em alguma situação que ela ainda não está preparada, né? E isso de diversas maneiras, não apenas sexualizando ela, né? Talvez até essa seja a menos, porque essa é a que é mais exposta, é a que é mais se observada, é aquela que ninguém vê no oculto. Né? Tem muitas crianças aí que estão sustentando famílias. Trabalho escravo. Trabalho escravo. Trabalho escravo. Então, assim, se for ver, não é só a parte de mostrar o corpo, não é a parte só de dança sensual. Tem muita coisa que envolve a adultização. Assim. O trabalho escravo de criança é triste. A gente às vezes vê reportagem na TV, nesses tempos atrás, de criança que nem estuda. Não sabe nem ler e escrever porque tem que trabalhar. Um trabalho escravo e às vezes nem ganha um salário merecido. É aquilo que a gente falou no começo, né? Não é um julgamento, gente, tá? É um comentário de algo que a gente sabe que vai fazer mal para essa criança, tá? Mas é a realidade, os pais ganham centavos, os pais tem isso, tem aquilo, a mãe é doente, o pai... A gente entende isso, a questão não é uma crítica ao pai ou a crítica à mãe. A questão é que a gente tá falando que é uma realidade, que essa situação vai fazer mal em algum momento para essa criança. É só essa questão, tá? Não tem uma questão de crítica particularmente direcionada. Eu acho que, na verdade, se alguém tem que ser criticado aí, que não é a questão, tá? É o nosso sistema, certo? Que já é também uma outra estratégia, né? Quanto mais caro... Percebe isso? Quanto mais caro o alimento, quanto mais caro o aluguel, mais a mãe também tem que sair de casa para trabalhar, né? Sim. O pai já sai, a mãe tem que sair de casa, a criança fica sozinha. Olha quanta coisa que tem acontecido nos nossos dias que tem roubado as crianças, roubado a infância das crianças. Então, os produtos estão caros, aluguel está caro, o salário é pouco, é baixo. Então, a mãe que ficava em casa antes para poder cuidar, agora tem que sair, a criança tem que ficar cuidando das outras crianças. Não é o caso, é o marido que foi embora, a mulher ficou sozinha. Então, a mulher tem que ir, não tem lugar, não tem creche, não tem quem fique com as crianças, a criança tem que ficar em casa cuidando dos irmãos. Fazendo faxina, fazendo comida e tal. É muitas coisas que sobram para as crianças. Por quê? Porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Então, é o adulto traumatizado, o adulto que vai ter problemas e que vai virar, novamente, aquilo que a gente falou no começo, esse ciclo, né? Esse ciclo vicioso. Então, eu estrago a criança hoje para ela ser um adulto estragado, entre aspas, amanhã, porque daí ele vai estragar outra criança e assim vice-versa. Então, tudo aí, de certa forma, são estratégias espirituais, que a gente tem que entender que o mundo espiritual ele existe e ele é muito mais real do que o mundo natural. Então, não vamos também, né, só responsabilizar as pessoas, né, os pais estão fazendo isso, a mídia está fazendo... Não, existe um pano de fundo atrás disso. Por isso que a gente tem que abrir nossos olhos e entender qual é o nosso papel como pai, como mãe, e qual é o nosso papel também como igreja em relação a essas situações. Sim, né? Sim. Assim, é um assunto bem polêmico, né? Eu tenho certeza que se a gente fosse abrir aqui para cada um falar um pouquinho,
cada um ia ter uma experiência para contar ou alguma dúvida para tirar, né? Então, hoje, assim, o tempo passa tão rápido, já é quase 6 horas, você acredita? Nossa! Nós começamos mais ou menos umas 5, né? Eu acho que foi. E quase 6 horas. Então, assim, hoje, nós vamos deixar aqui uma reflexão para cada um de vocês que ainda vão assistir essa live. Compartilhe essa live com os amigos, né? Pessoas que têm filhos, para as pessoas poderem ter esse conhecimento e ver que a adultização não é somente envolvido sexo, né? Sensualidade, sexo, é envolvido muitas coisas para que nós possamos ser moderados, né? Não querer fazer nossa criança ser uma adulta antes do tempo, não querer expor muito as nossas crianças, para que não tenha esses aproveitadores que possam vir, né, começar a falar com seu filho na internet, porque às vezes o celular é dado na mão da criança, até a própria criança começa a fazer vídeos sozinhas, né? Começa a fazer vídeos sozinha, dançar, tirar fotos e começa a postar, entra pessoas para conversar com ela como se fosse uma outra criança, quando vai ver não é uma criança, é um adulto se aproveitando dessa oportunidade. Então aqui é um alerta, uma reflexão, né, Priscila? Sim, o que eu deixo assim, principalmente por exemplo, você que está assistindo, alguém que vai assistir depois, vamos supor, se você tem um filho, que você tem que deixar ele cuidando das outras crianças, ou se você tem visto que ele está muito no celular, seja o que for, se você percebe que o seu filho está se tornando um adulto antes da hora, independente, né, se foi por um erro seu, ou se foi por conta da situação, não pensa assim, o que eu fiz, né, mas pensa o que eu posso fazer. O que eu posso fazer, então, para mostrar para essa criança que ela é criança? Eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que continuar trabalhando fora. Meu filho de 11, 12 anos, ele tem que continuar tomando conta das outras crianças. A gente entende, volto a repetir, não é um julgamento. Mas, então, colocar na sua mente, é isso. Não é o que eu fiz a minha situação, mas o que eu posso, então, fazer para o meu filho entender que ele é alguém que está cuidando dos irmãos, mas ele continua sendo uma criança. O que você pode fazer, o que você pode oferecer, o que você pode mostrar para ele, para que ele não venha se perder de uma forma total nesse papel, né? Para que ele possa entender que é uma situação, não é a vida dele. É algo que ele está vivendo, é algo que ele precisa participar para poder te ajudar, mas não algo que é a realidade dele, que ele vai ter que ser para a vida inteira alguém que cuida de pessoas. O que nós temos de pacientes, e eu falo nós, porque eu tenho certeza que a pastora também tem, de pacientes que só cuidam, nunca são cuidados. Pessoas que falam, olha, nunca ninguém cuidou de mim. Tá? Nunca ninguém me protegeu, né? Só eu cuido. Pessoas que estão extremamente cansadas, estão exaustas de cuidar dos outros. Enquanto ela não cuida, são pessoas codependentes, né? Enquanto ela não cuida de alguém, ela não é falsamente, né, supostamente feliz. Ela acha que ela é feliz quando ela cuida de alguém. Só que esse cuidar deixa ela exausta. Então ela não consegue ir no cabeleireiro, ela não consegue fazer uma unha, nunca foi no cinema sozinha, mas ela não se cuida, mas ela está sempre cuidando de alguém. Porque ela foi responsabilizada, né, desde cedo a cuidar de alguém. Então, mostra isso para o seu filho. Filho, nós vivemos nessa realidade, mas isso não significa que é responsabilidade sua. Isso não significa que vai ser assim para sempre. Então, infelizmente, existem essas situações, tá? Pessoas que eu lamento muito, sinto por você, se você assistir essa live e você estiver vivendo por isso, lamento por você, te mando um abraço, tá? Peço que Jesus mude sua situação, com toda a sinceridade do meu coração, tá? Que te abençoe. Mas se essa é a realidade que você está vivendo, trabalhe dessa maneira. Tudo bem, isso daqui mostra para o meu filho que ele é responsável, que ele é adulto. Então, o que eu posso fazer para inverter essa situação? Não posso não trabalhar, mas eu posso falar, eu posso fazer determinada coisa. Então, o dia que eu estiver em casa, vamos brincar de amarelinha, o dia que eu estiver em casa, vamos jogar Uno, mostra para ele que ele também é uma criança. Sim, né? sim. E assim, até assim, alertando as mães que é mais água, né? Não tem mais água? Vê ali, galinha, vê se tem outra garrafa ali aí. Ah, pode ser até da torneira. Não... Tudo ao vivo, gente, tudo ao vivo. Secou a boca, porque a gente fala demais. A gente já estava falando, né? Então, não esquecer disso. Tem até mães, assim, eu não acho isso errado, de mães e pais ensinar os filhos. A mãe ensinar a filha a ser uma mulher, o pai ensinar o filho a ser um homem, trabalhador, né? Mas tudo dentro do seu limite. Ensinar a filha a lavar uma louça, arrumar uma cama. Tudo tem as idades que a gente vai ensinando conforme as idades também. Sim. Não é errado. O que é errado, a criança aprender e você achar que ela é responsável para fazer tudo. É a obrigação dela. Ela está ali para ajudar. Agora, se a mãe trabalha,
filha, vem me ajudar. Tudo, vem me ajudar. Não que você tem que fazer. Porque às vezes tem criança também que a mãe ensina, tá certinho de ensinar. Ensina, o pai ensina, daqui um pouquinho a mãe acha que a obrigação é só dos filhos de fazer. E não. Façam juntos. Chama para fazer juntos. Vem ajudar a mãe a fazer um almoço, vem me ajudar a lavar uma louça. Mas não falar assim, não, vai fazer, você tem que fazer. Você vai lá, você tem que fazer a sua obrigação. Não. Lógico que a gente temos que ensinar eles ter uma obrigação assim, de arrumar uma cama, ajudar a guardar uma louça, mas não ser a obrigação total dessa criança. Porque senão vão falar assim, então eu não posso mais nem ensinar meu filho a ajudar, a fazer nada em casa, né? Não, a gente está falando de responsabilidade. O filho pode lavar um banheiro? Deve. Deve, ele mora lá, ele sujou também, né? Mas não é obrigação dele. Tá? A responsabilidade, porque ainda existe essa contrapartida também. Às vezes a criança vai lá, não faz uma coisa 100%, porque ela ainda é criança, às vezes tem até dificuldade na coordenação, o pai e a mãe vai lá, é uma criança, gente. Tá? Agora, ensinar a criança a lavar a louça, lavar o banheiro, uma cama, isso é pedagógico, isso vai fazer bem para ela, para a vida, tá? Isso aí vai ajudar muito ela em tudo. Toda a coordenação motora dela, o cognitivo dela vai desenvolver em relação a isso. Existem estudos que dizem que a partir dos 4 anos, as crianças já podem fazer serviços em casa. Que isso daí já vai estar ajudando, estimulando ela. Então, é um benefício para ela. Sim. Agora, não é responsabilidade dela. Sim, essa é a questão, né? E tem que deixar bem claro isso, né? Que realmente eles precisam aprender, que a gente vê que em outros países, crianças pequenas aprendem a fazer tudo. É. E até bonitinho, né? Tem essa educação, né? E é muito bom mesmo aprender. Só que, como a Priscila disse, não é responsabilidade. A Socorro está ali falando, paz do Senhor, Jesus, em donas. Eu não sei se ela quis entrar aqui na live, ela mandou envia ali. Não sei se ela queria falar alguma coisa, mas Deus abençoe. Quem mais está com a gente aí? Dá para ver aí os nomes aí? Lourdinha. A Lourdinha, Deus abençoe, Lourdinha. Teve bastante gente que entrou e saiu, entrou de novo, saiu de novo, que cai às vezes também. Não, né? E dependendo do horário, tem pessoas que não conseguem assistir também, tá no emprego. Mas essa live vai ficar gravada para vocês assistirem e compartilhar. Gente, a Bíblia mesmo fala que o povo perece por falta de conhecimento. É verdade. Então, nós estamos aqui passando conhecimentos de graça para vocês, né? Nós estamos aqui ensinando coisas que tem pessoas que até cobram. É verdade. Então, assim, vamos passar o conhecimento que vocês estão aprendendo nessa tarde, que teve muitos conhecimentos aqui sobre a criança adultizada, sobre o adulto e infantilizado. Então, olha para vocês verem como que isso é importante, como essa live é importante que nós estamos fazendo aqui. E nós vamos para nossas considerações finais. Vamos deixar um gostinho de quero mais aí, né, Pri? Vamos fazer outras, né? Se Deus quiser, vamos nos programar aqui, tá fazendo. E eu quero aqui deixar a Priscila, se ela quiser fazer mais algum comentário, Pri, sobre esse tema que a gente trouxe hoje, e fazer suas considerações também. Quem está escrito ali? O Instagram faz a pergunta pra gente, só assistindo mesmo. Eu achei interessante que a gente estava conversando antes sobre até uma moda que tá aí, né, de chupeta, né? Sim, sim. Adulto chupando chupeta, né? Meu Deus, que coisa... Tem que eu não aprovo, né? Eu também não. Não vamos tomar cuidado com as palavras aqui, né? Então. Mas, olha, gente, nem para criança a chupeta é bom. Tanto é que os dentistas, né, pedem para tirar a chupeta o mais rápido possível, não deixar muito, porque acaba com a arcada dentária, tem que os dentes, tem que usar aparelho, atrapalha a fala. Mau cheiro, a criança fica babando, até isso. Né? Isso daí tem muitos terapeutas que estão aconselhando isso, o uso da chupeta, né, para acalmar a ansiedade. Não, gente, adulto tem que aprender a resolver problema, tá? Adulto tem que aprender a lidar com as emoções. Se eu usar sempre ali um curativo, eu não vou tá aprendendo a lidar com as minhas emoções. Então, a chupeta, ela é só um curativo ali. É só para fingir que eu resolvi, mas eu não resolvi. Então, se tem algum problema, a gente tem que ir na raiz do problema. Tem que ir no problema para ser resolvido, não tem que camuflar ele, porque é igual quando você varre sujeira para debaixo do tapete, alguma hora vai aparecer. Alguma hora você vai sentir lá uma poeira, né? Sim. Alguém vai mexer e vai aparecer lá. Então, tem que ser resolvido. Não adianta eu camuflar.
Ah, não, uma chupeta. Ah, estrala os dedos, faz isso. Tá legal, relaxa, tudo bem? Você quer relaxar? Beleza, mas e daí? É isso aí que é a solução do seu problema? Não. Isso pode ser para criança, né? Que já não é bom, igual a pastora pode falar. Agora, para adulto, não. O adulto, ele tem que ser resolvedor de problemas, tá? Aí é de novo aquilo que a gente estava falando, é os adultos se tornando crianças e as crianças se tornando adultas, né? Se a chupeta não serve por N infinitos aí motivos para a criança, por que vai ser para o adulto, né? Se comportar feito uma criança. Então, cure a sua criança interior para que você não tenha atitudes infantis pro resto da sua vida. Porque isso vai atrapalhar você e vai atrapalhar as outras pessoas que estão à sua volta também. Para mim é basicamente isso. Amei, adorei estar aqui. Gente, foi muito bom essa live, né? Eliane, Deus abençoe, minha querida Heloísa, Deus abençoe, né? Socorro. A gente vai estar marcando uma outra live, porque eu também amei fazer live desse tipo aqui, descontraído, né? Muito bom, né? E trazendo conhecimento para vocês. Vocês podem colocar aí tema também que vocês querem que a gente fale, né? A gente vai estar estudando, vai estar trazendo conhecimento para vocês. Porque no conhecimento é mais difícil de errar. Então, fica aí essa dica para vocês. Cuide dessas crianças, das suas crianças, né? Parente. Deixem elas serem crianças. Ensina, sim, o que precisa ensinar, mas deixa ser criança. Cuidado com o excesso de tela. Cuidado com o que elas estão vendo. Como foi falado aqui, às vezes os pais não acompanham. Começa a ver a pornografia, né? E aí, como a Priscila falou, uma imagem demora anos para sair da mente dessa criança. Então, aí, o que vai acontecer? Ela vai ver uma pornografia, querendo ou não, ela vai sentir, vai ser erotizada, que fala? Erotizada, vai sentir desejo, ela não sabe ainda o que é, mas vai começar a se descobrir, daqui a pouquinho começa com masturbação e mais outras coisas, e aí vai. Fora que é uma porta de entrada até mesmo para pedofilia. Sim. Né? É uma porta de entrada, porque daí, se um abusador identifica isso, porque abusador percebe tanta coisa. Se ele percebe que essa criança ela já tem uma noção da sexualidade, ele vai explorar isso também, né? Então é um perigo a mais. Sério, muito sério isso, né? Então que cada um possa ficar atento. Fique atento com seu filho, evite o excesso de telas, como foi falado, toma cuidado com o que assiste no YouTube, o que assiste na televisão, os desenhos que assistem, e as roupas que vocês compram para essas crianças, cuidado com essas roupas. Como você falou, deveria ser proibido vender roupa de modelo adulto para criança, né? Sim. Deveria ser proibido, porque muitas mães acham bonitinho que a filha parece uma mocinha, óculos de sol, sainha curta, shortinho, e não é, né? Infelizmente, não é. É isso aí que eu falei para fixar, né? Tinha que fixar. Eu não sei como comentário? O comentário. Não sei também. Então, gente, aqui vai o nosso agradecimento, vocês que estão aí participando dessa live, ou vão participar, compartilhe, né, o máximo de possível, né, para as pessoas que vocês conhecem. E semana que vem, quem sabe a gente está de novo juntas, né? Quem sabe, Gostei desse negócio. E Deus abençoe vocês. E lembrando, né, que precisando de uma ajuda, eu sou a psicanalista, né, Andréia, aqui está também a psicanalista, terapeuta Priscila Domingos. Nós estamos aqui para estar ajudando, caso necessário, nos procure, ou um terapeuta de sua confiança. Não é mesmo, Priscila? Isso mesmo. O importante é você ser cuidado. A gente não está aqui para ganhar dinheiro, tá? A questão não é essa, a gente está aqui para ajudar pessoas. Acho que o senhor escolhe pessoas para poder trabalhar em cada área. Tá? Então, a gente está aqui como agente de cura para sua vida. Então, se não conheço vocês, então vai em outro terapeuta, não tem importância. Sim. A intenção é ser curado. O importante é procurar ajuda quando vê que precisa. Exatamente. E não é feio falar, eu estou precisando de ajuda. Não, pelo contrário. Né? Não é feio, não é vergonhoso. O ruim é você ficar aguentando, quando vai ver, explode, o corpo reclama, vai, né, tá reclamando, e você aí precisando de uma ajuda terapêutica. Então, procure um terapeuta da sua confiança, e se precisar, nós estamos aqui também. Que Deus abençoe vocês. Lembrando que hoje, quarta-feira, nós temos culto na Demissão Novo Horizonte. Vocês são nossos convidados.
Posso falar uma coisinha rapidinho? Pode, com certeza. Se vocês puderem estar me seguindo, tá? É @Pice Priscila Domingos. Ou se vocês quiserem estar acessando também, institutoprisciladomingos.com.br. Aí, Digita aí, tudo digita quanto é pro tipo pessoal ver aí. de informação lá, tá bom, gente? E eu também quero pedir, gente, já que ela me lembrou, me siga lá no meu Instagram profissional, porque eu quero fazer as lives no outro Instagram, né? Esse é o meu pessoal, que é a Andrea Rodrigues _PC. Me siga lá, eu tô de preto, preciso de 1.000 seguidores para começar a fazer a live lá, tá bom? Deus abençoe. Vamos pôr aqui um louvorzinho aqui pra gente encerrar? Vamos pôr aqui? Vamos, Sara Farias de novo, né? E aí fica uma mensagem dizendo que vamos ouvir a voz de Deus. Né? Vamos ouvir o Espírito Santo falar conosco. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, do Espírito Santo, a gente vai na direção certa. Exatamente. Ouvir vozes estranhas pode ir na direção errada. Exatamente. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Sim. Olha aí. Olha aí, gente. É muito bom ouvir a voz do Senhor. E ó, nós já tomamos café, comemos bolo, comemos pão, comemos biscoitinho. Já estamos de barriguinha cheia, não precisa nem jantar hoje, né, Não, Bia? também não exagera, né? A gente fala assim, mas sempre tem uma jantinha depois, né? Olha lá. Tua voz, Senhor, cheia de majestade, ela aponta a direção. Coisa linda, né? Esse louvor é lindo demais. na escuridão. Pois é, Samuel ouviu a voz de Deus, não entendeu que era a voz de Deus, porque ele era um menino, uma criança. Você já é adulto, né? Você já é um Eli, que eu sei. Olha então aí. você sabe ouvir a voz do seu Deus. Então, Deixa Deus te usar, Priscila. Deixa Deus te usar. ouça a voz do Senhor em todo tempo, em todo momento, dizendo aquilo que é bom para sua casa, para sua família, para seus filhos, para você. Ouça a voz do Senhor. Deixa as outras vozes estranhas. Deixa as vozes que te trazem para trás, para o passado, te remetam ao passado, que querem te ferir cada vez mais. Ouça a voz do Senhor, porque a voz do Senhor ela é cura, ela é vida. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Amém? Ô, Glória. Faz uma roda de conversa terapêutica. Opa! Vamos fazer, Socorro. Chamar você para participar. Essa quem é, Socorro? A Socorro é a que morava no a Mary? Que morava no fundo da igreja do Novo Horizonte ali. Tá, verdade, estou reconhecendo uma foto ali. É porque parece com outra Socorro, que também a foto é bem parecida. Mas eu lembro da Socorro, escritora, poetisa. E ela faz paródia, né? É paródia que fala? Não sei, escreve salmos, né? Não, e ela também acho que, se eu não me engano, é paródia, Socorro. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar, olha só. Todas as vozes, menos a tua. A tua. Amém, Eliane. A tua. Deus abençoe, minha querida. Eu não te ouvi. A gente morre, verdade? E come, hein? Meu Deus, que letra, viu? Eu já tô convidada. Cordel. Cordel, é isso mesmo. A gente, vamos marcar aí essa live. Ela é de cordel e a gente tá corneteira aqui. Tô escrevendo hinos também. Ô, Glória! Ô, Glória. Que bênção! Ai, se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meu e fim, tua voz é tu. A voz do Senhor é tudo, né? Amém. É tudo. Glória a Deus. Bora pro culto, pastora? Bora pro culto. A gente se empolga. Gente, Deus abençoe. Beijo. Até mais. Desliga ali pra nós aí, no xizinho. Deus abençoe. Aí. E agora?